Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Nós não recebemos o Espírito Santo para nos colocar mais uma vez na escravidão do medo, diz Romanos 8,15. Vamos falar sobre algumas áreas muito práticas em que deixamos que o medo nos domine, nos faça infelizes e atormente-nos. Posso dizer em alto e bom som, você não consegue desfrutar de sua vida e ter medo ao mesmo tempo. Você não consegue desfrutar da sua vida e ter medo ao mesmo tempo. O medo, 1 João 4 diz, o medo supõe castigo. Ele nos tortura. E assim, alguns desses medos são medos que você pode ter e você nem sequer sabe que os tem. Você nem pensa sobre eles. Mas há muitas coisas ao longo dos anos que Deus tem tratado comigo e ajudou-me a superá-los. E isso realmente trouxe muita libertação em minha vida. Este é bom, o número 2. Número 2. Eu tenho medo de não conseguir o que eu quero. Agora, sabe, isso nos leva a fazer todos os tipos de tolices. Eu tenho medo de não conseguir o que eu quero. João capítulo 21, 18. Antes disso, começando no versículo 15. Jesus conversa com Pedro. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Cuide das minhas ovelhas. Então, João 21, verso 18. Eu lhes digo a verdade, ouça agora o que ele disse. Ok, agora se você me ama, agora ouça isso. Digo-lhe a verdade, solenemente eu lhe digo. Quando você era jovem, vestia-se, colocava o seu próprio cinto ou cinturão, e você ia para onde gostaria, e você ia para onde queria ir. Não acho que ele está falando sobre jovens em idade, está falando sobre jovens no Senhor. Sabe, muitas vezes bebês cristãos, eles levam algum tempo para começar a ter que lidar com fazer a vontade de Deus. Você quer alguém para orar por você e ter uma resposta? Vá um bebê cristão, porque Deus está no processo de mostrar-lhe muitas coisas agora. Eles estão naquela de estabelecer o relacionamento. Mas então chega a hora em que Deus diz agora, até agora você fez o que você quis fazer. Mas quando você envelhecer ou quando crescer, você estenderá suas mãos e alguém vestirá você e levará você aonde você não gostaria nem deseja ir. Agora veja, isso foi tão valioso para mim, cara, porque havia coisas que eu queria. Sabe, eu sou muito... Eu não quero só eu não quero um pouquinho, se eu quero, eu quero. Eu sei onde eu quero comer, eu sei o que eu quero comer antes de eu chegar lá. Eu até mesmo sei onde eu gostaria de sentar no restaurante, se é o lugar onde eu costumo ir. Eu tenho propósito, paixão. E então eu tive esse sonho de Deus, este sonho desse ministério. Eu estava trabalhando tão duro e não estava acontecendo muito, tudo era pouco. E um dia eu estava lendo a Bíblia e me deparei com essa escritura e o medo apertou meu coração. Deus está me dizendo que eu não vou conseguir o que eu quero? E o Senhor falou isso ao meu coração. Se eu pedir para você até uma beira de um rio para ministrar a 50 desabrigados pelo resto de sua vida, você faria isso por mim? Eu disse, não, meu Deus. Agora alguém ali disse sim muito mais rápido do que eu, hein? Sabe por quê? Porque eu tive um sonho. Eu tive uma visão, eu sabia como tudo deveria ser. Veja, agora a verdade é que eu tinha uma visão, eu tinha um sonho, e isso era a vontade de Deus para mim, mas antes que Ele me desse, eu tinha que estar disposta a desistir.
Ok, vou tentar de novo. Bem antes que ele desse só a mim, eu tinha que estar disposta a desistir. Vamos lá, se você é uma garota bonita e solteira e você está dizendo eu não posso ser feliz se não me casar, você ficará solteira por um longo tempo. Bem, eu estou recebendo alguns olhares ácidos. Você diz, bem, você quer dizer, eu recebi uma palavra de Deus? Bem. Aqui está a coisa. Você tem que pôr Deus antes dessas coisas. É como, sim, Deus, eu quero me casar, eu acho que você vai providenciar isso para mim, eu acredito que você vai providenciar a pessoa certa, mas vamos esclarecer que eu posso realmente ser feliz sem isso, porque eu tenho você. É disso que eu estou falando. Vamos, é disso que eu estou falando. Então, vamos apenas dizer que talvez você estivesse errado sobre o que quer que você esteja esperando Deus fazer por você, e se Ele deixasse claro que queria que você se virasse e seguisse na direção oposta. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Bem, cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Bem, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama realmente? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Por que continua me perguntando a mesma coisa, Senhor? Bem, cuide do meu povo. Até o momento você se vestiu e andou por onde você queria andar e fez tudo do seu jeito. Eu abençoei você e fiz tudo funcionar para você. Mas se você realmente se render a mim, alguém vai vestir você e vai levar a algum lugar que você não gostaria e nem deseja ir, Pedro. Eu acho que não há muito para aplaudir, não é? Agora escute, alguns de vocês estão aqui e as coisas não foram da maneira que você pensou que elas seriam para você. Mas quer saber? Você pode ser feliz assim mesmo. Você pode ser feliz mesmo assim. Sabe, eu oro a Deus para que a minha alegria não esteja amarrada a este ministério ou ao que eu estou fazendo. Porque quer saber, quando eu não for mais a Joyce Meyer, eu ainda serei Joyce Meyer. E veja, eu sei que algum dia alguém vai me ver quando eu tiver 95 anos e vai dizer, escuta aqui, você não era a Joyce Meyer? Bem, veja, o negócio é que eu ainda sou e sempre serei quem eu sou, porque eu sou mais do que o que eu faço e você é mais do que aquilo que você faz. Você é muito mais do que o que você faz. Portanto, não vamos vincular o nosso valor e mérito ao que nós fazemos, porque virá o dia quando você não poderá mais fazer isso, e aí? Alguém me disse um dia desses que ele tinha trabalhado para nós, basicamente por toda a sua vida, começando quando era adolescente. E algumas coisas mudaram, então nós não tínhamos mais a posição para ele e todos concordamos que era hora de mudar, incluindo essa pessoa. Foi muito difícil para ele. Ele diz, eu não sei mais quem eu sou. Bem, veja isso, nós temos de ser muito cuidadosos para não vincular o nosso ser com o nosso fazer. Amém? Não importa se você limpa o banheiro, se você varre o chão, se você limpa as casas para as pessoas, se você é presidente da empresa, se você está na plataforma, se você está na fila de trás, isso não é o que nos dá valor e mérito. A única coisa que nos dá qualquer valor ou qualquer mérito é quem nós somos em Cristo Jesus. Eu gostaria de ser capaz de ficar aqui e dizer que você vai ter tudo o que quiser, mas eu não acho que seria muito inteligente eu fazer isso.
Porque talvez você não tenha. Mas eu vou te dizer, você vai ter o que é certo. Eu disse que você vai ter o que é certo. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você vai ter o que é certo. Nós precisamos chegar ao ponto em que podemos dizer realmente a sério: Pai, a sua vontade seja feita e não a minha. Realmente querendo isso. Nós precisamos ser capazes de dizer: eu entrego tudo, e realmente querer dizer isso. Não apenas uma canção que nós cantamos, mas realmente querer isso. Sabe, a cruz que nós carregamos não é um monte de desastres e problemas o tempo inteiro e todos os tipos de coisas assim, tristes, infelizes acontecendo conosco. Bem, é apenas a cruz que eu carrego. Não, essa não é a cruz que devemos carregar. Vejamos Marcos 8:34. E Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse-lhes: se alguém de fato quer vir após mim, negue-se a si mesmo, esqueça, ignore, desista e perca-se de vista e de todos os seus próprios interesses. Sem aplausos para esse também. E deixe que tome a sua cruz e siga-me. Então ele está dizendo aqui que a cruz que eu vou carregar na minha vida é querer a sua vontade mais do que eu quero a minha vontade, até chegar ao ponto em que se o que eu quero não é o que ele quer, eu estou disposta a recuar e dizer: Deus, seja feita a sua vontade. Vamos, estamos tendo carne aqui hoje, isso não é sobremesa. Então, muitas pessoas temem não conseguir o que elas querem, e quando você esperou um pouco e não está conseguindo o que quer, você precisa ter muito cuidado para não começar a tentar fazer as coisas acontecerem por você mesmo, porque isso só piora a bagunça. Agora, número 3, o medo de más notícias e problemas. Salmo 112, 7 e 8, na tradução ISV diz: ele não tem medo de más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Seu coração é seguro, ele não terá medo até que ele veja a derrota dos seus inimigos. Não tem medo de más notícias. Acreditar que algo de bom vai acontecer o tempo todo. Salmos 46, 1 a 3. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, poderosa e impenetrável para a tentação, uma ajuda muito presente, bem provada na angústia. Todos digam: Deus está comigo. Eu sou amado. Eu amo o Salmo 27, 13 e 14. Eu escrevi um livro inteiro baseado nesta escritura. Ele se chama Eleve Suas Esperanças. Quero que olhemos juntos. Salmos 27, 13 e 14. Davi disse: o quê? O quê? Uma exclamação após cada o quê? Na amplificada. O que seria de mim? Salmos 27, verso 13. Quero que você veja. O que seria de mim se eu não acreditasse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Que tipo de vida você vai ter se você apenas continuar esperando mais do que já teve, que você não pode suportar? E veja, às vezes, quando temos problemas, então começamos a ficar com medo dos problemas. Então, temos medo de ter mais problemas. Você ouve que vai haver demissão no trabalho, a primeira coisa que pensa é: eu vou perder o meu emprego. O que seria de mim se eu não acreditasse que eu veria a bondade do Senhor? Deixa eu te contar uma coisa. Vamos olhar para o verso 14. Espere e aguarde no Senhor. Seja corajoso e de bom ânimo. Está dizendo: não tenha medo. E seja o seu coração forte e paciente. Sim, espere nele e aguarde no Senhor. Nós precisamos viver uma esperança sagrada de que algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento em nossas vidas. Eu me diverti muito escrevendo o livro e ainda falo com as pessoas o tempo todo: você precisa entender, este é o meu livro feliz. Não apenas levante-se todos os dias e fique por aí esperando para ver o que vai acontecer. Levante-se e comece a declarar alguma coisa com a sua própria boca. Eu estou esperando que Deus faça grandes coisas na minha vida hoje. Eu estou esperando o favor. Deus ama a mim, Ele me chama de um amado. Coisas boas vão acontecer comigo. Deus está comigo, eu tenho favor onde quer que eu vá. Eu não tenho medo de problemas. Sabe por quê? Porque eu posso fazer todas as coisas que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Veja, você não tem que ter medo se você disser: eu posso fazer o que eu preciso fazer. Eu prefiro não ter problemas. Mas se eu tiver problemas, eu ainda posso
lidar com a vida e fazer o que eu preciso fazer, porque Deus está comigo e eu sei que isso não durará para sempre e eu vou sair do outro lado e algo muito bom vai acontecer comigo. Oh, Jesus, aleluia! O diabo odeia que você ouça o tipo de coisa que você está ouvindo aqui hoje. Queridos, orem por mim, por minha proteção. Falo sério, precisamos de suas orações o tempo todo. Número 4, o medo do fracasso. Cara, o medo do fracasso nos mantém nessas pequenas, insignificantes vidas. O medo do fracasso, na verdade, está enraizado no medo da rejeição. Temos medo de que se não formos bem-sucedidos, não seremos aceitos. Se eu falhar no meu teste, se eu perder a corrida, ou se eu falhar de qualquer maneira, então eu vou ser criticada e rejeitada por todos. Eu não serei escolhida. Sabe, uma das coisas de que eu consigo me lembrar da minha infância foi... o mais desagradável para mim... Eu acho que essa não era uma boa maneira delas agirem, mas... É que na escola primária nós tínhamos o time de beisebol de meninas. Elas tinham 2 equipes e 2 capitãs. Então, as capitãs ficavam lá e escolhiam as jogadoras que elas queriam. Alguém se lembra disso? Olhe para isso. Aquilo não era terrível? Agora, se acontecer de você ser a estrela do time, era muito divertido. Mas é o seguinte, em uma situação como essa, eu pensei sobre isso hoje, que alguém era sempre o último. Eu não era a última, mas estava bem perto disso. E sabe, as pessoas odeiam esta sensação de que ninguém as quer. Elas odeiam este sentimento de que elas não são escolhidas, sabe? Mas veja, se você realmente sabe quem você é em Cristo, você pode até não ser escolhido pelo mundo e ainda saber que você foi escolhido por Deus. Escolhido, amado. Sabe, sempre temos falado sobre todas as pessoas que venceram. Bem quanto a todas as pessoas que as ajudaram a vencer. Sabe, eu estou nesta plataforma, mas são necessárias mais de 700 pessoas que trabalham para nós, para isso acontecer. Então, você não as vê, mas Deus vê todas elas. Vamos lá. E nós temos as pessoas do som e as pessoas que ajudam. E temos pessoas que vêm e se voluntariam nessas reuniões por conta própria. E elas até mesmo viajam de outros lugares e pagam para ter a oportunidade de servir a Deus aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um monte de pessoas tão incríveis no corpo de Cristo. Quer dizer, pessoas que servem, pessoas que ajudam e pessoas que se sacrificam. E me deixe dizer, elas são tão importantes quanto as que estão aqui na frente. E eu estava pensando nos Jogos Olímpicos e sabe, nós sempre ouvimos falar e durante anos seguidos torcemos pelas pessoas que ganharam a medalha de ouro. Bem, e quanto a todas as outras pessoas que tentaram tão duro quanto elas? Que talvez não tenham conseguido a medalha? Mas colocaram o mesmo esforço, elas tinham os mesmos desejos. E o mundo está cheio de pessoas assim. Sabe, realmente entre todas as pessoas no mundo, há somente, provavelmente, relativamente poucas que realmente são notadas. Mas deixa eu lhe dizer algo. Deus nota essas pessoas que ninguém mais nota. E eu meio que tenho uma suspeita de que Ele gosta extremamente delas. Um dia eu estava andando em uma espécie de trilha de uma floresta. Eu não me lembro exatamente onde estava agora, mas havia essas lindas florzinhas
que estavam escondidas atrás de uma rocha, em algum lugar fora da trilha. E então, eu perguntei a Deus, Deus, por que você colocou algo tão bonito onde ninguém pode ver? Ele disse, eu vejo. Então veja, você pode sentir que você está plantado atrás de uma pedra em algum lugar? E ninguém te vê, e você não entende nem mesmo qual o seu valor, mas Deus vê você, e se você está vivo é apenas para o prazer dele. Vamos, eu disse, se você está vivo é para o prazer de Deus. Agora, sabe, há tantas pessoas que perdem a coisa toda porque estão querendo que alguém no mundo bata palmas para elas. Bem, sim, eu ganho um monte disso, mas posso dizer que isso não me faz melhor do que ninguém. Eu quero que você saiba que você tem muito valor. Que Deus ama você mais do que você poderia sequer imaginar. Que Ele não está bravo com você, que você está agradando a Ele. Que você não tem que viver com medo de não ser escolhido, porque você já foi escolhido pelo Deus Altíssimo antes da fundação do mundo. Amém? Escolhido por Deus. Efésios 1:4. Assim como em seu amor nos escolheu. A Bíblia Amplificada está dizendo, de fato, nos escolheu para si mesmo, como sendo dele. Bem, eu posso não ter sido escolhida para o time de beisebol, mas Deus me escolheu. E Deus escolheu você. Deixa eu te dizer algo, você pode se sentir invisível, mas não é. Deus vê você. Ele nos escolheu como seus próprios em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, consagrados e separados para Ele. Irrepreensíveis aos seus olhos, mesmo acima do opróbrio, andando diante dele em amor. João 15, verso 16 diz, você não me escolheu, eu escolhi você, e eu nomeei você, e eu plantei você, para que você possa ir e dar frutos. Eu amo isso. Escolhidos, apontados, plantados e dando frutos. Eu quero que você saia desse lugar aqui hoje acreditando que você é especial. E sabe, eu não estou falando sobre ter uma atitude pomposa, arrogante, orgulhosa, de que você é melhor do que todos os outros. Não é disso que eu estou falando aqui. A coisa, o ponto que estou tentando transmitir é que nós somos todos iguais em Cristo Jesus. Veja, nós somos todos um nele. Nosso único valor e mérito é que estamos em Cristo e podemos trocar toda a insegurança pela segurança do Senhor. Nós podemos ser como João. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Agora, eu não sugiro que você ande por aí contando isso aos seus vizinhos. Mas certamente você pode ter uma conversa saudável entre você e Deus. Deus, eu sei que você me ama. Eu estou tão contente por você me amar que mal posso suportar. Número 5, medo da mudança. Oh, meu Deus, ela disse, oh, meu Deus. Alguém aqui disse, oh, meu Deus. Ok, posso apenas te dizer algo. Qualquer progresso exige mudanças. Eu disse que qualquer progresso requer mudanças. O mundo está mudando, quer nós queiramos ou não. Eu não estou falando sobre precisarmos mudar nossa moral, não precisamos mudar nossa moral, não precisamos mudar nossa mensagem, mas alguns anos atrás tivemos que mudar algumas coisas em nosso ministério porque nós começamos a olhar lá fora e todos tinham a minha idade, isso não era bom. Eu quero ver alguns jovens aqui. Eu não quero ministrar apenas para as pessoas que já conhecem Deus, que já têm certeza do que estão fazendo. Eu quero agarrar as pessoas que estão indo na direção errada. Essas são aquelas que precisam de Jesus.
Não estava pessoalmente louca por um monte de mudanças, sabe, gente? Mas aqui está a coisa, querido, amado. Você não tem que gostar de todas as coisas para deixar de lado algumas delas e então ir para as novas coisas que Deus tem para você e para sua família e todos os outros que você conhece. Bem, eu costumo dizer, se o medo bater a sua porta, responda com fé. Sabe, nossa fé deve ser baseada nos fatos da palavra de Deus, não em como nos sentimos. Nós não temos que viver com medo, mesmo que o medo se apresente para nós, não temos que nos curvar a ele. Eu vou te dizer, se você nunca desistir de Deus, Ele nunca vai desistir de você. Pode haver coisas pelas quais esteja passando, pode estar demorando mais do que esperava, mas simplesmente não desista. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que a mensagem de hoje te ajude a aproveitar melhor sua vida. Sabe, todos nós temos atitudes. E, acredite ou não, a sua atitude é algo que pertence somente a você e a mais ninguém. Quero que entenda isso. Ninguém pode obrigá-lo a ter uma atitude ruim se você não quiser. Ninguém pode obrigá-lo a ter uma atitude ruim se você não quiser. Agora, atitudes, boas ou ruins, começam em nosso pensamento. Então vamos começar com uma escritura. Efésios 4, 22 ao 24, na tradução amplificada diz: livre-se de sua antiga natureza. Afaste-se, descarte seu velho homem, o eu não renovado. Lembre-se, ele está falando com os cristãos, que ele está lhes dizendo para não andar naquela natureza antiga, porque veja, quando você nasce de novo e recebe a Cristo, você recebe uma nova natureza. Você recebe a natureza de Deus, o que significa que você pode escolher se comportar do jeito que ele se comporta. Então ele diz, livre-se da sua antiga natureza. Afaste-se, descarte o seu antigo eu não renovado, que caracteriza a sua maneira de vida anterior, que se corrompe através de luxúrias e desejos que brotam da ilusão, e seja constantemente renovado no espírito de sua mente,
Aqui está a amplificação disso. Tem uma nova atitude mental e espiritual. Então ele está dizendo que todos os dias você precisa tomar uma decisão. Definir sua mente de que hoje eu vou ter uma boa atitude, não importa o que aconteça. E sabe, eu não apenas te digo para fazer essas coisas, eu faço isso. Eu gasto um tempo todas as manhãs com o Senhor quando eu me levanto, porque sei que se eu não fizer isso, eu não vou agir bem naquele dia. E para ser honesta, a maioria de nós é assim. Nós precisamos, assim como você precisa de comida para manter seu corpo funcionando, você precisa da comida espiritual, que é a palavra de Deus, e tempo com Ele, para se comportar espiritualmente direito. E sabe, eu não quero fazer nada que ofenda ao Espírito Santo, eu quero amar as pessoas como Jesus nos disse para amá-las, e não posso fazer isto sem muita ajuda de Deus. E então, eu oro todas as manhãs para que Deus me ajude, para que Ele me fortaleça. Eu quero aproveitar o dia, eu quero apreciar as coisas que Deus me deu. Então eu especificamente defini a minha mente. Este é o dia que o Senhor já fez, Ele me deu mais um dia para viver. Eu quero desfrutar esse dia e ter uma boa atitude. Ajuda-me a tratar bem as pessoas que estão à minha volta e fazê-las se sentirem bem e tudo o que vier à minha mente. Então a principal coisa que quero falar é que você precisa definir a sua mente e determinar que você vai ter uma boa atitude para que isso aconteça. Agora veja, isso aqui pode ser muito útil para nós. Um avião tem algo chamado indicador de atitude. E é um instrumento que é chamado de indicador de atitude. Agora, você pensaria que seria um indicador de altitude, mas isso, na verdade, é um indicador de atitude. Então, vou ler o que diz aqui. Os aviões têm um instrumento chamado indicador de atitude, que serve para mostrar a posição do avião no horizonte. O horizonte representa normal ou médio. Quando o avião está subindo, diz que ele tem uma atitude de ponta para cima. E quando ele está descendo, diz que ele tem uma atitude de ponta para baixo. Então, se a nossa atitude está em alta e é boa, então a nossa vida vai ser boa. O dia vai ser bom também. As pessoas vão gostar de estar perto da gente. Então, nós poderíamos dizer que tivemos uma atitude de ponta para cima. Mas se nossa atitude está para baixo, se estamos nos desencorajando e pensando em tudo que não temos, em tudo que não gostamos e sobre como a vida é injusta, então nós podemos dizer que tivemos uma atitude de ponta para baixo. Uma vida abaixo do normal. Esse horizonte aqui seria o normal e aqui em cima seria melhor do que o normal e aqui embaixo, então seria pior do que o normal. E a altitude ou a atitude do avião podem ser alteradas pelo piloto, que é você, fazendo um pequeno ajuste. E o seu dia pode ser alterado por você ao fazer um pequeno ajuste. Sua semana pode mudar, com você fazendo apenas um pequeno ajuste. E decidindo, apenas decida, agora mesmo, pensar em tudo aquilo que você tem, em vez do que você não tem. Pense em suas bênçãos, e ninguém fica sem bênçãos. Não há nenhuma pessoa assistindo agora que não tenha alguma coisa para agradecer. Sim, todos temos problemas, temos desafios na vida, e talvez agora você esteja passando por um momento muito desafiador. Ore sobre esses momentos, faça o que você pode fazer, mas se concentre nas coisas da sua vida que são boas e encontre coisas para ser grato. E você pode até ser grato por pequenas coisas, como ter água limpa em sua casa, ter uma casa para morar, roupas para vestir, alguém para você dizer bom dia, sabe? Qualquer coisa que seja uma bênção. Quanto mais você pensa nisso, mais isso vai ajudar e afetar a sua atitude. Sabe, Caim estava triste, deprimido,
E Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, e Caim ficou com ciúmes de Abel, porque Abel fez uma oferta com a qual Deus se agradou. Mas ele não ficou satisfeito com a oferta de Caim. Em Gênesis 4, 5 e 6 diz, mas para Caim, sua oferta, Deus não teve respeito ou consideração. Então Caim ficou extremamente irritado e indignado, e ele parecia triste e deprimido. Sabe, podemos ver pelas atitudes. Uma atitude é como se seus pensamentos fossem colocados para fora. Isso afeta sua linguagem corporal, se mostra em seu rosto. E eu não sei sobre você, mas a maioria de nós, você já disse a alguém, eu posso dizer o que você está pensando pelo seu olhar? Eu conheço pessoas assim. É como quando elas não gostam de algo que eu disse ou algo que eu fiz, elas imediatamente, ainda que mesmo só de relance, elas demonstram que não gostaram de algo. Se você tem um adolescente, você sabe que eles têm a habilidade de te dar olhares que você pensa, eu odeio esse olhar. Me lembro de um dos meus filhos, se eu entrasse no quarto dele para corrigi-lo sobre algo, ele revirava os olhos e eu falava, não faça isso, porque eu sabia que ele não estava me ouvindo e ele já tinha decidido que eu não sabia do que eu estava falando. Então as atitudes nem sempre é algo que você pode esconder. Você pode escondê-las às vezes, mas geralmente elas vão aparecer em algum lugar. Ter uma boa atitude vai ser útil para você. Ter uma atitude ruim não vai ser útil para você. E o Senhor disse a Caim, por que você está irado? E por que parece triste, deprimido e abatido? E se você for em frente e ler mais, ele diz, você não poderia ter escolhido fazer o certo? Bem, veja, ele estava com raiva, porque ele não escolheu fazer aquilo que era certo. Então ele ficou com inveja, com raiva de seu irmão, muito irritado e ciumento, ele acabou matando Abel, porque ele tomou a decisão de fazer o que era certo. E quando você pensa em ciúmes, nós nunca temos ciúmes de alguém se nós temos o que eles têm ou se podemos fazer o que eles podem fazer. Muitas vezes as pessoas são abençoadas porque tomaram as decisões certas. E uma outra pessoa pode não ser abençoada porque tomou decisões erradas. Mas todos podem fazer a escolha de tomar as decisões certas que trarão bênçãos às suas vidas. Então não adianta ter uma atitude ruim com alguém que tomou uma decisão certa, quando você também pode tomar uma decisão certa. E hoje estou pedindo que você tome uma decisão certa sobre atitudes. Gostaria de dizer que tenho certeza de que todos vocês têm uma atitude maravilhosa, de ponta para cima, e que você é muito grato e muito abençoado e que você não está deixando seus problemas atingi-lo ou deixá-lo rabugento, mas quer saber? Sei que não é verdade. Alguns de vocês são assim, mas outros não são. E hoje é um dia para você tomar decisão. Hoje é um dia para você ouvir o que Deus está dizendo a você, porque quer saber? A atitude tem muito a ver com a qualidade de sua vida. Sabe, eu disse aqui no ministério, eu vou dizer novamente, que eu preferiria ter um empregado que fosse um pouco menos talentoso, sabe? Mas que tivesse uma ótima atitude, do que ter alguém que sabe fazer muita coisa, muito capaz, mas tem uma atitude ruim. Eu prefiro ter uma pessoa com uma boa atitude e que talvez não seja tão qualificada quanto aquela outra pessoa. Todo mundo ama estar perto de alguém que tem uma boa atitude. Eu acho que ninguém gosta de estar perto de alguém que tem uma atitude ruim. Então, uma das coisas que você precisa fazer se quer receber algo do que estou falando, talvez seja localizar-se. E talvez esta não seja a melhor hora para isso, você precisa pensar sobre isso quando o programa acabar, mas que tipo de atitude que você normalmente tem? Sabe, todos nós temos uma atitude ruim às vezes, mas você diria que em 90% das vezes, ou 95%, você tem uma boa atitude? Eu espero que sim, eu espero.
espero que eu também tenha. Sabe, somos tentados a ter uma atitude ruim quando não nos sentimos bem. E quer saber? Se eu não me sinto bem, isso não é culpa do meu marido, não há razão para descontar nele. É uma boa hora para eu me apoiar em Deus e dizer: eu não me sinto bem hoje, por isso sei que serei tentada a ter uma atitude ruim nesse dia. Então, ou eu preciso ficar longe das pessoas, ou eu preciso realmente ter muito da ajuda de Deus para que eu possa ter uma boa atitude. E por aí vai. E a se manter. Agora ouça, porque isso é importante. Manter a atitude certa é mais fácil do que recuperar uma atitude certa. Vou repetir. Manter a atitude certa é mais fácil do que recuperar a atitude certa. E o que eu quero dizer com isso é que se você aprender a fazer das boas atitudes um hábito, vai ser mais fácil ser desse jeito o tempo todo do que ficar se permitindo estar de mau humor e ter uma atitude ruim, ou ferir os sentimentos das pessoas e depois tentar recuperar, sair daquele lugar abaixo, sabe? E ir para um lugar que está no alto. Tente manter uma boa atitude o tempo todo, em todas as situações. Agora, a miséria é uma opção. Se você tem uma atitude ruim, será tão miserável quanto deixará as pessoas ao seu redor miseráveis. Mas a miséria é uma opção. Paulo não orava pelas pessoas, o apóstolo Paulo não orava para que os problemas desaparecessem. Sabe o que ele orava? Ele orava para que eles suportassem o que viesse com bom temperamento. Uau! E eu ainda, em mais de 40 anos de ministério, ninguém veio até a mim e me pediu para orar por eles, para que pudessem ter uma boa atitude, enquanto passavam por seus problemas. Todo mundo quer que você ore para que os problemas vão embora, sabe? Mas eles não desaparecem assim. Uma das formas pelas quais crescemos e amadurecemos em Deus e nos tornamos mais como Ele é quando conseguimos ser os mesmos, tendo problemas ou não tendo problemas. E assim, Paulo queria orar pelas pessoas para que pudessem suportar o que viesse com bom temperamento. A miséria é uma opção. John Maxwell disse: as circunstâncias não fazem de você o que você é, elas revelam o que você é. Oh, meu Deus, o que eu faço? As circunstâncias não fazem de você o que você é. Elas revelam o que você é. É como digo, você nunca sabe, não importa o quão boa uma laranja pareça por fora, você nunca sabe o quão suculenta ela é, até você cortá-la ou espremê-la. Bem, sabe, quando se trata do fruto do Espírito, nunca sabemos exatamente como vamos agir, até que os nossos frutos sejam exprimidos, até que haja um pouco de pressão sobre nós. Podemos achar que somos pacientes, mas não sabemos o quanto somos pacientes até sermos testados e vermos como nos comportamos. Podemos dizer que amamos as pessoas, mas não sabemos o quanto amamos as pessoas até que, de repente, haja uma escolha a ser feita. Eu tenho que escolher, eu vou fazer o que é melhor para mim ou eu vou fazer o que é melhor para outra pessoa. Sabe, há algumas chaves que acho que são boas para lembrar. Primeiro de tudo, perceba que o tempo difícil em que você está não vai durar para sempre. Robert Schuller disse: a boa notícia é que as más notícias podem ser transformadas em boas notícias quando você muda a sua atitude. Que tal ouvir isso de novo? A boa notícia é que as más notícias podem ser transformadas em boas quando você muda a sua atitude. Sabe o que eu digo? Isto também vai passar. Sempre entenda que quando você está tendo um momento ruim, que isto não vai durar para sempre. Você teve outros problemas no passado e conseguiu passar por eles e achava que não iria conseguir. E talvez você desperdiçou 10 dias tendo uma atitude ruim e você poderia ter tido 10 dias agradáveis enquanto Deus lidava com o problema. Quer saber? Está perfeitamente bem você ser feliz e desfrutar sua vida enquanto Deus lida com seus problemas. Eu não quero que ninguém pense que você precisa ser infeliz só porque tem um problema. Você não precisa se preocupar com seus filhos só porque você tem adolescentes e talvez nem sempre os compreenda. Você pode orar sobre a situação e depois entregá-la a Deus.
Orar sobre as coisas e se preocupar não faz bem algum. Precisamos orar a respeito delas e entregá-las ao cuidado de Deus. Então, uma das coisas que eu digo quando tenho um problema e que me ajuda, eu costumo dizer isso em voz alta e às vezes, várias vezes por dia, isso não vai durar para sempre. E eu também gosto de dizer, isto vai acabar bem. Eu não sei como vai acabar, mas eu sei que vai acabar bem. Eu gostaria de ver todos vocês agora e pedir para levantar as mãos. Quantos de vocês precisam tomar uma decisão? Chuyện tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. De ter uma boa atitude. Uma atitude ruim só chega até você se você não decidir ter uma boa atitude. Sempre digo, você pode pegar a gripe, mas não pode pegar uma boa saúde. Bem, é da mesma maneira. Você não pode simplesmente pegar uma boa atitude. Você pega uma ruim porque o inimigo vai se esgueirar em você e eu acho que como seres humanos, é assim que nós derrapamos sem Deus para nos ajudar. Então nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo dentro de nós e deixar que Ele nos mostre quando estamos começando a ter uma atitude de ponta para baixo e nos levar de volta a ter uma atitude de ponta para cima. Aqui outra chave que eu acho que é útil. Não tomar decisões importantes durante a tempestade, se puder evitar. Quando você está passando por um momento difícil, esta não é a melhor hora para tomar decisões. Especialmente se são decisões realmente importantes. Sabe, não é hora de decidir comprar um carro novo ou a hora de decidir se casar ou não, comprar uma nova casa ou não, porque as emoções são voláteis, sabe, durante momentos de problemas. E a melhor coisa a se fazer é deixar as emoções diminuírem e depois decidir o que você quer fazer. Talvez você esteja numa situação agora onde o inimigo esteja gritando em sua cabeça o que você vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. E você precisa ter essa atitude determinada. Eu realmente não vou fazer nada até que Deus me mostre o que Ele quer que eu faça. Não deixe o inimigo pressioná-lo a tomar uma decisão emocional da qual você se arrependerá de ter feito mais tarde. E outra chave para você manter contato com a torre de controle. Sabe, quando um avião está em uma tempestade, ele sempre permanece no controle e ele permanece em contato com a torre de controle. Precisamos fazer isso. Ouça, sempre que você estiver chateado e com problemas, não deixe que o problema te afaste de Deus, deixe que ele te aproxime de Deus. Passe mais tempo com Ele. Clame a Ele, busque o seu conselho. Não apenas se isole em um canto e sinta pena de si mesmo, mas mantenha contato com a torre de controle. E você sempre conseguirá ter uma atitude de ponta para cima. Chave número 5. Tente manter as coisas em perspectiva. A nossa perspectiva é a maneira como decidimos olhar para as coisas. É muito importante, eu acho, ter certeza de que estamos olhando para as coisas da forma correta. Eu tenho uma história que eu vou ler para você, é um pouco longa, mas vale a pena. Ela traz um ponto que eu acho que você realmente vai entender. Uma garota tinha saído de casa para ir para a faculdade e ela escreveu uma carta para os seus pais, dizendo: desde que fui para a faculdade tenho sido negligente em escrever. Sinto muito pela falta de consideração por não ter escrito para vocês antes. Mas colocarei tudo em dia agora. Mas antes de lerem, por favor, sentem-se. Bem, eu tenho certeza de que isso fez os corações disparar. Vocês estão sentados? Não leio a menos que estejam sentados. Bem, eu estou me saindo muito bem agora. A fratura craniana e a concussão que eu tive quando pulei da janela do dormitório, quando ele pegou fogo logo após a minha chegada aqui, sabe? Está muito bem curada. Eu só tenho essas dores de cabeça horríveis de vez em quando, ao invés de todos os dias, sabe? Felizmente, um incêndio no meu dormitório e o pulo foi testemunhado por um atendente do posto de gasolina. Ele correu e me levou para o hospital.
e continuou a me visitar lá. Quando saí do hospital, não tinha onde morar por causa das condições incendiadas do meu quarto. Então ele teve a gentileza de me convidar para dividir um apartamento de porão com ele. Pequeno, mas bonitinho. Ele é um rapaz muito bom, nos apaixonamos e estamos planejando nos casar. Ainda não definimos a data exata, mas com certeza será antes da minha gravidez começar a aparecer. Sim, mãe e pai, eu estou grávida. Eu sei o quanto vocês estão ansiosos para serem avós. Eu sei que vocês irão receber o bebê e dar a ele o mesmo carinho, cuidado e devoção que deram a mim quando eu era criança. A razão do atraso em nosso casamento é que o meu namorado tem uma pequena infecção que eu peguei descuidadamente dele. Eu sei, no entanto, que vocês irão recebê-lo em nossa família de braços abertos. Ele é gentil e, embora não seja estudado, ele é muito ambicioso, sabe? Embora ele seja de uma raça e religião diferentes da nossa, e como vocês sempre expressaram tolerância, eu sei que isso não será problema para nenhum de vocês, sabe? Concluindo agora que eu os atualizei de tudo, quero dizer a vocês, mamãe e papai, que não houve incêndio no dormitório, não tive uma concussão ou fratura no crânio, eu não estive no hospital, eu não estou grávida, eu não estou infectada e não existe nenhum namorado na minha vida. No entanto, eu tomei bomba em História e em Ciências e eu queria que vocês vissem isso com uma outra perspectiva. Tenho certeza que muitos estão rindo porque essa é uma história muito engraçada. Apenas imagine o quão aliviados os pais ficaram no final da carta. Mas pense sobre qual poderia ter sido a reação deles se a... tivesse ligado e dito, mãe e pai, eu tomei bomba em ciências e história. Com certeza eles teriam ficado chateados, poderiam até ter ficado bravos com ela, ter ficado frustrados, poderiam ter tido uma grande discussão em família. Mas agora, quando ela contou a eles esta história terrível primeiro, eles acabaram ficando aliviados. E sabe, realmente quando você tem um problema em sua vida, quando você tem uma tempestade em sua vida, você sempre pode pensar desse jeito, bem? Gostaria que não tivesse acontecido, mas poderia ter sido muito pior. Eu tive uma situação não há muito tempo atrás, onde eu estava indo para algum lugar e eu queria chegar lá em um certo tempo, mas parecia que eu ia chegar um pouco atrasada e eu estava frustrada com isso e... Então, eis que, quando nós descemos a rodovia, reparamos numa situação onde, 45 minutos antes de chegarmos ao local naquela rodovia, houve um acidente muito grave e parecia que havia alguns mortos envolvidos ali. E Deus usou isso para me fazer perceber que, se eu tivesse saído na hora que eu queria, eu poderia ter sido uma daquelas pessoas mortas. Mas o nosso tempo está nas mãos de Deus e às vezes Ele vai te impedir de ser capaz de fazer exatamente o que você quer fazer, porque mesmo que você não saiba, Ele está te salvando de algum tipo de dor futura. E assim vamos sempre ter uma boa atitude e confiar em Deus de que Ele está sempre fazendo a melhor coisa para nós. Ser positivo não significa que negamos a existência dos problemas ou das dificuldades. Isso significa que cremos que Deus é maior do que o nosso problema. Eu estava falando com uma senhora uma vez em uma cafeteria e ela me reconheceu por eu estar na TV e imediatamente ela quis começar a me contar todos os seus problemas. E ela disse, sabe, Joyce, a vida tem sido muito difícil para mim. Ela me contou várias coisas que aconteceram, então ela disse, para ser honesta com você, a vida acabou me jogando debaixo do ônibus. Imediatamente eu disse, quer saber, querida? Ela me jogou debaixo do ônibus também, mas eu decidi
sair de debaixo daquele ônibus e me levantar e aprender a dirigir aquele ônibus. E quer saber, esta é uma opção que você também tem hoje. Talvez você tenha tido várias coisas ruins acontecendo em sua vida. Talvez você seja uma pessoa que diz, bem, eu não tenho nenhuma sorte. Bem, eu não acho que quando estamos lidando com Deus, seja boa sorte ou má sorte. Ou é fé ou não é fé. Isto é confiar em Deus e acreditar nas promessas, na palavra. E vou te dizer, se você nunca desistir de Deus, Ele nunca vai desistir de você. Pode haver coisas pelas quais você esteja passando, pode estar demorando mais do que esperava, mas simplesmente não desista.